Irmãos, graça e paz. O dia parece que não está muito bom, mas pelo menos o amém veio no graça e paz, não foi, irmãos? Que bom estarmos aqui, que bom revê-los, podermos juntos adorar ao Senhor. Hoje nós iremos para Gênesis 20. Chegamos ao final de uma grande parte do livro do Gênesis. A partir do próximo domingo nós começaremos a estudarmos sobre o patriarca Isaac, mas hoje nós vamos concluir, basicamente, em termos gerais, as narrativas sobre Abraão. Abraão vai aparecer muitas vezes ainda, em alguns capítulos à frente, mas Isaac vai sendo apontado a partir do próximo capítulo, capítulo 21, como central na narração dos fatos, de Gênesis. Então, hoje nós vamos considerar do verso 1 do capítulo 20 até o verso 18, todo o capítulo. Nós vamos fazer essa leitura e pensarmos nesse texto e aprendermos com esse texto. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restituí a mulher ao seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas estas coisas. E os homens ficaram muito aterrorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 siclos de prata a teu irmão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Amém. Vamos orar, irmãos? Bendito seja o teu nome, Senhor. Esta é a tua palavra. Pedimos que o Senhor a use poderosamente para a instrução do teu povo. Sejamos
enriquecidos por ela, não apenas em termos da razão, do intelecto, mas espiritualmente. Que aprendamos com os erros de Abraão e Sara. Que aprendamos com o livramento da graça. Que aprendamos com a misericórdia divina. Que aprendamos com o amor paternal de Deus por seus filhos errantes. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Temos chegado a este capítulo 20 de Gênesis em nossa caminhada, nessa série de exposições do primeiro livro da Bíblia. Já estamos há muitos meses, não sei calcular se 1 ano ou 2 anos em Gênesis já, mas estamos há muito tempo. Vimos muitas coisas desde o início. Vimos a doutrina da criação no capítulo 1 e 2. Vimos a doutrina da humanidade também no capítulo 1 e 2. Vimos sobre o pecado do capítulo 3 ao capítulo 11. Vimos sobre a doutrina da eleição no capítulo 12. Mais uma vez, observamos a santificação que Deus exerce sobre o seu povo no capítulo 13. Vimos sobre a doutrina da comunhão no capítulo 14 do livro do Gênesis. E do capítulo 15 ao 17, observamos profundamente a doutrina do pecado. No capítulo 18 e 19, nas narrativas de Sodoma e Gomorra, nós aprendemos muito sobre o juízo divino, sobre o pecado e sobre a graça de Deus sobre o seu povo. Hoje, novamente, teremos diante de nós a doutrina da santificação e preservação. E, novamente, a doutrina do pecado. Agora com uma diferença do que vimos no capítulo 18 em Sodoma e Gomorra. Vamos ver agora, observar a doutrina do pecado, mais uma vez, na vida dos filhos de Deus, como vimos na vida de Ló e de suas filhas, naquele episódio terrível que nós aprendemos sobre ele no último domingo. Nós tivemos do capítulo 18 ao capítulo 19 uma digressão de Moisés, interrompendo a narrativa de Abraão para falar de Sodoma e Gomorra, da destruição do juízo sobre aquela cidade. Agora, no capítulo 20, Moisés nos chama de volta. Ele nos traz novamente para as narrativas a respeito de Abraão. Mas aqui nós temos algo particularmente importante. Nesse capítulo, temos a possibilidade de um adultério. Consentido. Mais uma vez, se repete a atitude de Abraão de negar a sua ligação marital com Sara. Como diz o texto, ele era irmão por parte de pai, mas ele era marido. Por medo de ser morto, este que a Bíblia o coloca como gigante da fé, negociou com a sua esposa que onde eles chegassem, que sob ameaça tivessem, se negasse que eles eram marido e mulher e se afirmasse apenas que eram irmãos. Então, Abimeleque, rei de Gerar, colocou os olhos em Sara e disse: quero que seja minha esposa. Consideremos que Sara era de idade muito avançada aqui. Tudo indica que, mesmo numa idade muito avançada, ainda era uma mulher muito bonita e atraente aos olhos masculinos, por ter sido cogitada 2 vezes por 2 reis. E Abraão sabia disso, sabia da beleza de sua esposa, sabia que facilmente ela seria cobiçada por outros homens. Percebamos aqui, irmãos, que o pecado aos olhos de alguns não é tão grave como Sodoma e Gomorra. Mas aqui nós temos também, igualmente, Deus prometendo julgar o pecado dos seus filhos sobre os ímpios com morte. Veja o versículo 3. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe diz: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Mais uma vez, Deus está ameaçando a punição com morte por pecado de imoralidade. Aqui, então, nós vamos observar algumas coisas. Em primeiro lugar, sobre o relacionamento de Abraão com Sara e do relacionamento de Abraão e Sara com Deus. Em primeiro lugar, veja, Abraão mente não a Deus, mas ele mente diante de Deus. Ele nega que Sara seja sua esposa. Aprendemos desde o início de Gênesis que o casamento é uma aliança entre o homem e a mulher e Deus. O pacto do casamento é confirmado pelo Altíssimo. Deus chancela o casamento.
Negar o matrimônio constitui-se pecado. Segunda coisa, Abraão mente diante da sociedade. Por medo de morrer, ele se poupa negando cessar a sua esposa. A Bíblia, mais uma vez, mostra a fraqueza do chefe dessa família, cheio de medo, cheio de egoísmo, cheio de desejo de autopreservação, a ponto de entregar a sua própria esposa em adultério. O egoísmo aqui é apontado, viu, irmãos? O egoísmo de Abraão aqui é evidenciado. O egoísmo de Abraão aqui é colocado em alto relevo, para que todos aqueles que leiam essa passagem entendam que no medo há egoísmo também. No medo não há apenas covardia, ou no medo não há apenas sentimento de autopreservação. No medo também há egoísmo. Porque o egoísmo nos diz que não há nada nem ninguém mais importante do que eu. Nada e ninguém é mais importante do que eu. Isso é o egoísmo. Abraão mente a Abimeleque também. Possivelmente Abimeleque não era o nome do rei, mas era o título real do rei de Gerar, assim como Faraó era o título real do rei do Egito. A mentira causou um grande estrago, ou possivelmente causaria um grande estrago para o rei de Gerar, e Deus foi muito duro com o rei, né? Disse: eu vou matar você e vou matar todo mundo. Eu sou inocente. Ele disse que era irmão, ela disse também que era irmã dele. E como é que eu vou saber? Aí Deus disse: eu sei da sua intenção. Eu sei da sua intenção. Mas devolva a mulher ao seu marido. Uma coisa aqui terrível também que é apontada, porque a gente vai olhando para Abraão e a gente vai ficando indignado com Abraão, não é? Mas veja o verso 5. Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã, e ela também me disse, ele é meu irmão. Sara consentia com a mentira do seu marido. Este é o retrato do relacionamento de dois crentes que é permeado por mentiras. Eu venho pensando muito sobre isso, sabe, irmãos? Comumente a gente pensa assim: se fulano na igreja realizar determinada atitude, fizer determinada coisa, nós rapidamente achamos que aquela criatura não anda com Deus. Mas quando nós olhamos para a Escritura, os grandes heróis são esses assim, que a Bíblia diz: mentiroso, covarde, que negociava certos princípios que não poderiam ser negociados. E a Bíblia vai mostrando que esses são os heróis. A nossa perspectiva de heroísmo no nosso tempo é muito Superman, sabe? Muito Marvel, muito hollywoodiana. Porque a Bíblia vai mostrando que os heróis humanos, que a Bíblia aponta, né, são muito fracos. Veja, Abraão, um mentiroso. É mais comum a gente lembrar de Jacó como um mentiroso, né? Jacó era um mentiroso. Eita, homem ruim. Mas Abraão também era. E era crente. Denso, né? Você duvida que Abraão era crente? Você tem coragem de dizer assim: Abraão não conhecia Deus mesmo, não. Senão ele não fazia isso, não. Você tem condição de dizer isso? Ele conhecia Deus, sabia quem era Deus e pecava contra o Deus que ele conhecia. Por conta das circunstâncias. Aprendamos uma coisa aqui, irmãos. A nossa fidelidade a Deus não deve estar condicionada às circunstâncias. Vamos a algumas aplicações aqui. Veja. Em primeiro lugar, corremos o risco de nos acostumarmos, meus irmãos, com o que é sagrado. Abraão já tinha tido visões de Deus. Abraão viu a experiência da destruição de Sodoma e Gomorra. Abraão sabia quem era o Deus eterno. Lembra do pacto lá no capítulo 17? Que Deus visita com fogo e consome aquela carne. Abraão viu aquilo com os próprios olhos.
Ele tinha visto coisas espantosas e extraordinárias da parte do Senhor. Mesmo assim, estava andando de modo errado diante do Senhor. Abraão acostumou com o que é sagrado. Tenhamos cuidado para não nos acostumarmos com o que é sagrado e invalidarmos o que é sagrado. Quando o sagrado se torna algo rotineiro e normal, nós o desprezamos. Segunda coisa, corremos o risco de crermos nas promessas de Deus e em sua palavra, mas não obedecer a Deus, não obedecê-lo. Abraão cria que Deus cumpriria suas promessas, Abraão cria que Deus enviaria um filho para ele chamado Isaque. Abraão cria nisso, mas Abraão tinha dificuldade de obedecer ao Deus que ele cria. Que a nossa fé se coadune com a nossa vivência, irmãos. Que o que cremos na nossa mente, no nosso coração, seja refletido na forma que nós vivemos com o nosso Deus. Deus não quer apenas que você diga, em termos intelectuais, eu creio. Ele quer que você diga com a forma de você viver, eu creio. Certo? Em terceiro lugar, corremos o risco de sairmos do centro da vontade de Deus, e quando isso acontece, teremos grandes problemas. Uma coisa, meus irmãos, é enfrentarmos problemas fazendo a vontade de Deus. Ouça isso. Uma coisa é enfrentarmos problemas fazendo a vontade de Deus. Outra bem diferente é enfrentarmos problemas por desobedecermos a Deus. Porque aí nós teremos dois problemas. O problema, que é o problema, e um problema com Deus agora. Não queira não, viu? Um problema com Deus não. Não recomendo, viu? Não recomendo um problema com Deus. Deus impede Abimeleque de pecar. Veja que coisa extraordinária. A manifestação aqui da graça comum de Deus agindo na mente daquele homem, lhe dando um sonho, dizendo: não toque na mulher. Ela é mulher de profeta. Veja que coisa espantosa. Um homem daquele, seja sincero, você chamaria Abraão de profeta? Você diria que um homem com certos desvios de comportamento é homem de Deus? Você diria? Nós não diríamos, irmãos. Porque para nós o conceito de um homem de Deus é alguém quase não pecador. É alguém que vive numa casta espiritual tão elevada, porque qualquer deslize, não é homem de Deus, não. Se fosse um homem de Deus, não fazia isso, não. E a Bíblia chama, a Bíblia não é só a Bíblia, Deus chama Abraão de profeta. Ele é profeta. É um testemunho de Deus sobre Abraão. É o testemunho de Deus sobre um pecador. Pergunta: o que Deus diz a seu respeito? Qual é o testemunho de Deus a seu respeito? Considere que você é pecador, que você tem falhas, mas que Deus conhece profundamente o seu coração também. O que é que Deus diz a seu respeito? Do verso 7 ao verso 13, Deus confronta o pecado como parte da restauração. Observe, verso 7, agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse: que é isso que fizeste? Em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim, sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Se Abimeleque fosse nordestino, ele tinha dito o quê nessa frase? Tu é doido, é? Como é que tu fala um negócio desse, rapaz? Tá sem juízo aí, né? Deus confronta Abraão pela boca do ímpio.
Deus confronta o ímpio e confronta Abraão pela boca do ímpio. Assim como Deus confrontou um profeta pela boca de um animal, né? Agora Deus confronta o seu servo pela boca de um ímpio. Vamos lá aos passos. Primeiro, vamos à confrontação de Deus com Abimeleque. Aprendam isso, irmãos, é importante. Deus diz: devolva a mulher ao marido. Isso aqui é importante. Porque o que nós aprendemos aqui é o seguinte: se você está pecando, pare e abandone agora. Agora. Não programe o abandono, abandone agora. Devolva a mulher ao marido, logo. Segunda coisa, a Bíblia diz no verso 7 que Deus promete juízo se ele não fizer. Aprendemos que, se Deus nos ordena algo e Deus nos confronta e nós relutamos em obedecermos, Deus nos forçará a obedecermos. Isso é para a glória do seu nome e para o nosso bem. Deus nos forçará a obedecermos. O versículo 8 nos mostra o grande temor daqueles homens do rei ao saber do que tinha acontecido e como Deus havia falado com Abimeleque. Semelhante aos marinheiros no navio de Jonas, ímpios tiveram mais temor do Senhor do que crentes. Ímpios estremeceram diante do que Deus havia falado do que o próprio Abraão, que conhecia Deus mais de perto. Tenhamos cuidado para que o sagrado não se torne algo banal na nossa vida, irmãos. Tenhamos cuidado para não lermos a Bíblia por mero rito religioso e a mensagem das Escrituras não mais nos impactar. Nos enganamos quando, por conhecermos a graça, achamos que Deus não nos corrigirá os pecados não confessados. Deus corrigirá os nossos pecados não confessados. Em muitos relatos bíblicos, o castigo de Deus foi o início da restauração para que o povo se tornasse mais fiel. Deus pode apertar o parafuso, acochar o nó para nos corrigir. Se nós perseverarmos em errar, Deus fará isso. O pecado de Abraão e Sara tinham consequências espirituais, porque Deus havia prometido um filho, não foi assim? Deus havia prometido. Deus disse: eu vou abençoar as nações através do filho que eu lhe der. E agora o homem que recebe essa promessa dá a sua mulher para outro homem. Está doido, é? E a promessa de Deus? E o que Deus havia prometido, havia falado? Abraão era um crente com muitas fraquezas, irmãos. Não olhemos para Abraão como ímpio, olhemos para Abraão como um crente fraco. Mas, por outra perspectiva, um crente forte. Nós vamos ver a fé de Abraão no capítulo 22, quando ele entrega seu filho para o sacrifício. Mas Abraão, em uma perspectiva, era um crente fraco, com desvios em sua forma de pensar e de agir. Consideremos que a graça de Deus foi muito grande sobre esse irmão. Veja o verso 11 ao verso 13. Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Abraão duvidou que Deus o protegeria. E por que ele estava lá? E duvidou que Deus o protegeria. Esse povo é ímpio, esse povo não conhece a Deus, então vão me matar. Então, mulher, vai com Deus. Antes eu do que tu, vai lá. As irmãs solteiras queriam um marido desse ou não? Verso 12. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante na casa de meu pai, eu disse a ela, veja que esse era um combinado antigo, viu? Isso aqui é assustador. Este favor me farás,
Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Combinado antigo dos dois. Vamos fazer assim, porque assim a gente vive melhor. Qualquer combinado, qualquer arrumadinho que está contra a vontade de Deus é pecado. Deus não permite que Abimeleque viole Sara. Veja que coisa maravilhosa, que manifestação de graça ao crente Abraão e à igreja de Deus em toda a história. Mesmo quando nós somos fracos, medrosos, egoístas, Deus nos protege. Deus preserva o casamento de Abraão quando ele não estava preservando. Veja que coisa extraordinária. Se você não cuida do seu casamento, não, mas eu cuido. Você não está orientando a sua esposa como deveria, nem protegendo ela como deveria, mas eu cuido dela. Eu cuido, Abraão, da sua esposa melhor do que você. E eu cuido do seu casamento em áreas que você não tem cuidado. Deixa eu dizer a você, casado, homens e mulheres, Deus cuida de você melhor do que o seu cônjuge. Se ele lhe abandonar, Deus jamais lhe abandonará. Se ele se acovardar, Deus jamais se acovardará. Se ele não lhe proteger, Deus jamais deixará de lhe proteger. Deus protege a família, a descendência de Abraão. Deus cuida da aliança feita com esses crentes quando eles não cuidaram da aliança feita com Deus. Por fim, meus irmãos, do verso 14 a 17. Depois da confrontação para a restauração, agora Deus de fato restaura. Veja só. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e deu a Abraão. Ele restituiu Sara, sua mulher. Disse a Abimeleque: a minha terra está diante de ti. Habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 ciclos de prata, ou 10 mil pesos de prata a teu irmão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo? Abimeleque disse: tu foste desonrada, mulher. Tu foste desonrada pelo teu marido. Toma aqui esse pix. Vai em paz. Escolha um pedaço de terra para criar uma galinha, um negócio. Vai lá. Esse teu marido aí, não vou nem falar muito porque Deus disse que ele é profeta, mas esse teu marido aí, toma esse dinheiro. Vai. Deus te abençoe, serva. Eita, irmãos, Deus é maravilhoso demais, viu? Mesmo quando a gente é todo troncho, né? Deus nos abençoa no meio da tronchura, né? Mesmo quando a gente está todo torto, né? Deus quer nos abençoar porque Ele tem um plano redentor a ser cumprido. Não é por pena não, viu, que Ele faz isso não. É porque Ele tem um plano a ser cumprido. E Ele cumprirá. Que é a salvação das nossas almas e o progresso do seu reino. E aí o texto vai dizer, no verso 17, e orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Acho que aquelas mulheres da casa de Abimeleque ficaram mansinhas com Sara, não ficaram não. Depois da confrontação feita pelo rei de Gerar, Abraão, temos aqui a benevolência de Deus se estendendo sobre Abraão e Sara e abençoando. Não apenas proteção do seu matrimônio, mas benfeitoria. O rei faz benfeitorias a Abraão. O rei é apenas um instrumento de Deus para abençoar Abraão. O rei deu a Abraão terra, riquezas e compensação. Era Deus fazendo aquilo. Isso aqui não tem a ver com prosperidade financeira. Isso tem a ver com o plano redentor de Deus. Deus está fortalecendo Abraão para que a sua semente prospere. A terra dada a Abraão e a riqueza
são sinônimos do que Deus havia prometido a Abraão. Deus estava cuidando da sua promessa. Com isso, irmãos, aprendemos que Deus pode transformar juízo em bênção, que Deus, por sua providência, pode restaurar vidas despedaçadas pelo pecado, que Deus pode reconstituir casamentos destruídos, absolvidos pela mentira, pelo engano, pela mágoa, pelo ressentimento. Deus pode transformar casamentos falidos para cumprir o que Ele estabeleceu. Deus perdoa os pecados do seu povo, restaura a vida dos pecadores. Deus é o Deus de toda graça, irmãos. Para terminarmos aqui, algumas aplicações. Nossa vontade nunca foi, nunca é e nunca será mais importante do que a vontade de Deus. Você crê nisso? Nossa vontade nunca foi, nunca é e nunca será mais importante que a vontade de Deus. Se você disse amém, pense no que você disse. Não diga apenas com a mente. Diga amém com o coração. A minha vontade não é mais importante que a tua, Senhor. Todas as vezes que teimosamente não nos arrependermos de nossos pecados, não confessarmos esses pecados e não abandonarmos esses pecados, o Senhor nos conduzirá à vereda da justiça. Nosso pecado pode ter consequências em nossas famílias, irmãos. Nosso pecado pode ter consequências diretas sobre nossa família, sobre nossa vida social, sobre nossa igreja. E antes de tudo, fere nossa comunhão com Deus. Então, se necessário arrependa-se, volte-se para Deus, ouça a voz do Eterno nessa manhã por meio de sua palavra, que Ele diz assim: produzir frutos dignos de arrependimento. Assim diz a Escritura. Palavra que diz assim: não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. É assim que nos diz a Escritura. Que o seu coração seja amolecido pela graça de Deus. O texto nos diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. É isso que a Escritura vai nos dizendo. Por fim, meus irmãos, o prazer de Deus está em abençoar seu povo, mas isso deve ser precedido por humilhação, oração, conversão. Então experimentaremos perdão e restauração. Agora, sejamos sinceros. Nós queremos ver a bênção sem arrependimento. Nós queremos ver a bênção sem a santificação. Nós queremos ter posse de vitória sem obediência, sem amor ao Senhor. Queremos tornar Deus um gênio da lâmpada. Mas eu quero finalizar, concluir, observando onde Cristo aparece nesse texto. Onde Cristo é evidenciado nesse texto. Assim como Abraão intercedeu por Abimeleque, e este foi abençoado por Deus, sua casa foi sarada. Somente através de Jesus e por sua intercessão é que somos livres da ira de Deus. Em Cristo e por sua mediação fomos salvos pela graça de Deus. Cristo é o profeta, Cristo é o sacerdote. É Cristo que traz sobre nós as bênçãos do Rei eterno. Você crê nisso, Cristo? Crê que Jesus é o único intercessor e que Ele é quem leva você a Deus para este oceano de bênçãos? Então, se você ainda não fez isso, verdadeiramente, confesse com sua boca que Cristo é o Senhor de sua vida.
siga a Cristo, aprenda o Evangelho, seja abençoado com a salvação que há em Jesus Cristo. Deus, meus irmãos, dá ao faminto o pão de cada dia, o seu Filho, o pão da vida que desceu do céu. Se você é este faminto, aquele que tem fome e sede de justiça será farto. Ele nos dá a graça diariamente, nos confrontando, nos humilhando, nos perdoando e nos restaurando. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado por este sermão pregado à tua igreja em mais um domingo, neste culto matutino. Enche o nosso coração do temor e da alegria. Enche o nosso coração de consolação e encorajamento. Enche o nosso coração de sabedoria ao vermos, Senhor, que ao olharmos para Abraão e suas fraquezas, nós olhamos para nós mesmos. Vemos o reflexo de nossas próprias fraquezas e somos consolados com a verdade de que Tu não és o nosso Deus por causa das nossas qualidades ou forças. Tu és o nosso Deus porque decidiste estar pactuado conosco, que independe da nossa fraqueza a Tua fidelidade. Somos fracos, reconhecemos isso. Nos vemos em Abraão, Senhor, nos vemos em Ló, nos vemos em Isaac, nos vemos em Jacó, nos vemos nos irmãos de José. Mas sabemos que Tu és o Deus de toda graça. Tu és o Salvador maravilhoso que nós celebramos e adoramos. E que a nossa salvação foi comprada por bom preço. Não por ouro ou pedras preciosas. Não por sangue de animais. Mas pelo precioso sangue de Jesus. Que nos livra da ira futura. É isso que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor, Salvador Jesus Cristo, seja sobre nós, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja de Deus, hoje e sempre. Amém.